Nós estamos firmados e de pé na presença dEle, amém? Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando este ministério com toda a sorte de bênção. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Sildney, lá da congregação de Ferraz, né? Estamos há 30 e poucos anos no ministério, né? A pastora Vilma estava lembrando que eu trouxe a minha biblinha hoje, a mais nova que eu tenho, né? Ela só tem, agora em maio ela vai fazer 31 anos de idade, essa Bíblia aqui. Eu tenho outras mais novas, né? Tenho Bíblia lá sem uso, mas eu gosto da minha biblinha velha, irmãos. E como eu gosto de ter uma Bíblia de papel ao meu alcance, não sou contra a tecnologia, né? Não sou contra quem tem a Bíblia no celular. Aliás, você deve ter a Bíblia no celular, mas a Bíblia de papel, eu acho ela ainda melhor, porque a Bíblia de papel você vê a mensagem antes, a mensagem depois, né? Você vê texto, você vê contexto, né? Então você fica mais inteirado, né, na Bíblia de papel do que na Bíblia de celular. Mas se você não tem a de papel, toma a do celular nas mãos, né? Vamos acompanhar, vamos ouvir a voz de Deus ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Que o nome do Senhor continue sendo glorificado neste lugar. Nós há poucos dias atrás tivemos o retiro lá na cidade de Guararema, na nossa chácara. Foi uma bênção o retiro, onde tratamos de um assunto muito importante. Eu sou a tua morada. Nós somos a morada de Deus, irmãos, né? Então Deus mora em nós, Deus habita em nós. E diante de tantas palavras maravilhosas que foram ministradas lá pelos pastores, as pastoras, né? Deus me deu uma palavra falando sobre luz, né? E nós ministramos a palavra de Deus ali falando sobre luz. E hoje eu gostaria, né, de dar uma continuidade, não falando sobre luz, mas algo que Jesus também falou, que nós somos o sal, amém? Amém? Nós somos o sal, você é sal, irmão, aleluia. Quem é sal aqui? Quem é sal? Amém. Então bata a mão no peito assim e diga assim: eu sou sal, amém. Agora toca no irmão que está do seu lado, diga assim para ele, diz assim para ele: você é sal, irmão, aleluia. Somos sal, né, Marcelão? Somos sal. Nós vamos entender um pouquinho a mais sobre isso hoje. O que é ser sal diante do Senhor, né? O que significa ser sal, né? O que implica a nós ser sal diante de Deus hoje, aqui nessa terra. Então eu abri a minha Bíblia de papel de 31 anos de idade, né? Já está velhinha, ficando velhinha como eu, né? Mas eu gostaria que você ficasse de pé em reverência à palavra do Senhor e abrisse também a tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler 3 versículos. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 2 e o 13. Amém? Verso 1, verso 2 e o 13. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Verso 1, 2 e 13. Vamos ouvir o que Deus tem a falar no nosso coração. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido ou perder o seu valor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, Pai, reunidos como corpo neste lugar, recebendo, meu Deus, a Tua unção e direção, e também, meu Deus, a Tua palavra nesta hora, Pai.
Já louvamos o teu nome, exaltamos a tua glória e também o teu poder. Já entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas nas tuas mãos. Mas neste momento, Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração através desta palavra. Meu Deus, que os nossos ouvidos, o nosso coração e toda a nossa atenção, Senhor, esteja voltada para Ti nesta noite, neste lugar. Abençoa, Pai, ó Deus, a minha vida na ministração da Tua palavra. Usa-me, meu Deus, mais uma vez na Tua casa, na Tua presença, na simplicidade do meu ser, mas na autoridade do Teu poder. Eu te peço, Senhor, eu já te louvo e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos e irmãs, podeis vos assentar. Deus seja louvado e glorificado. Quero pedir licença às mulheres de hoje, porque as mulheres hoje que estão aqui neste lugar, porque hoje se comemora o Dia Internacional das Mulheres, e eu poderia ministrar uma palavra a este respeito, né? A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres maravilhosas que podem trazer lições preciosas para nós, né, na casa do Senhor. Mas então eu quero pedir a licença, porque eu quero falar um pouquinho mais de morada. Já que somos a casa do Senhor, nós precisamos aprender um pouquinho mais do que é casa de Deus, do que é morada do Senhor na terra, do que Deus coloca como nossa responsabilidade para verdadeiramente cumprir a vontade dEle, o desejo dEle, para que sejamos abençoados pelo Senhor e sejamos usados por Ele também. Quando olhamos para Mateus capítulo 5, a palavra de Deus está falando sobre o sermão da montanha, e Jesus vem falando das bem-aventuranças, e dentre as bem-aventuranças, Jesus coloca várias questões passivas para nós. Assim como Jesus também teve uma ação passiva e uma ação ativa, Ele coloca a responsabilidade em nós de ter uma ação passiva, mas de ter uma ação ativa também. Pastor, quais foram as ações que Jesus teve? A primeira, passiva, quando Ele com misericórdia perdoou os nossos pecados. Através da sua misericórdia Ele perdoou o meu pecado e o seu pecado também. Nós que estávamos desgarrados de Deus, estávamos distantes de Deus por causa dos nossos pecados, Jesus operou a sua misericórdia sobre cada um de nós, e por sua misericórdia, Evangelho de Mateus 11, 28, Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele abriu as portas, Ele abriu a oportunidade para que nós pudéssemos, para que nós possamos ter esse acesso, ter este privilégio de ir até a presença do Senhor. Mas essa ação do Senhor, ela foi passiva, porém não foi somente a ação passiva. Jesus também teve uma ação ativa. E qual foi a ação ativa de Jesus? Quando Ele desceu do céu, encarnado como homem, viveu como um de nós, sofreu, padeceu angústias, dores, sofrimentos, e foi até a cruz do Calvário, e morreu naquela cruz crucificado, e ressuscitou ao terceiro dia, para que através da sua morte e também da sua ressurreição, aleluia, nós tivéssemos este caminho aberto até o céu, aleluia. Então Jesus não operou somente uma ação passiva, mas também uma ação ativa, e Ele dá a nós também essas duas ações, a passiva e a ativa. E você vai perguntar: pastor, quais são as ações passivas que Jesus deu para nós? Ele deu para os discípulos aqui neste capítulo 5, mas neste século, neste 2021, Ele dá a mim e a você que somos sal da terra, Ele dá a nós que somos servos dEle. E Jesus vai dando as ações passivas quando Ele diz assim: bem-aventurados sois. Amém? Amém? Pastor, o que é a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Por quê? Porque uma pessoa pode ser feliz na terra quando ela conquista um bem, quando ela conquista uma vitória, quando ela conquista um objetivo, quando algo de bom acontece em seu favor. Mas mais do que feliz, só quem tem Jesus no coração,
porque apesar de toda a luta, de toda a adversidade, de toda a tribulação, o nosso interior é feliz, aleluia, porque nós temos um Salvador, nós temos um Deus poderoso, que age em nosso favor. Por isso ele disse, bem-aventurados, bem-aventurados quem? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do seu reino, por causa do reino dele. Bem-aventurados sois vós, diz o Senhor, quando disserem todo mal contra vós por minha causa. Aleluia. E aí ele termina dizendo assim, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então nós somos bem-aventurados quando somos pacíficos, quando somos misericordiosos, quando sofremos por causa da justiça, quando nós choramos, quando nós praticamos a mansidão. São bem-aventuranças passivas. Pastor, e qual é então a ação ativa que eu devo ter? Aí Jesus vai falar, vós sois o sal da terra. Aleluia. Essa ação não é passiva, mas esta ação é ativa. Assim como ele teve a ação passiva e ativa, nós também temos a passiva e a ativa. Qual é a nossa ação ativa? Vós sois o sal da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se fala de sal, se fala de algo bem conhecido no nosso meio, principalmente na nossa cultura brasileira. Quando nós vamos para o Oriente, de repente a gente pode até comer uma comida sem sal, né? Sim ou não? Alguém aqui já viajou para a China, Japão, para aqueles lados? Pois é, lá existe comida sem sal, mas aqui no Brasil, a cultura brasileira gosta de um temperinho de sal, sim ou não? E hoje para nós o sal ele é barato, né? O sal é um dos produtos mais baratos que se existe ou que existe nas prateleiras dos supermercados. Até inclusive quando a ação social vai montar uma cesta básica, né? E aí então alguém da direção, né, o pastor Valmir, o pastor Isaldo diz assim, precisamos de alimentos para compor uma cesta básica. O que a gente pensa primeiro? O sal. Por quê? Porque é um produto barato, porque é um produto de fácil acesso, porque é um produto que hoje, financeiramente falando, não tem muito valor. Mas na época de Jesus Cristo, nessa época em Jesus diz, vós sois o sal da terra. O sal não era barato, o sal era caro. Aliás, o sal, a palavra salário, ela é derivada da palavra do sal. Porque os trabalhadores daquela época, os soldados romanos, eles recebiam o seu salário em porções de sal. Até inclusive houve uma revolução chamada Revolução Francesa, onde o sal era um produto muito caro, cobrado pelo imperador, cobrado pela hegemonia do país. E então os impostos que eram cobrados eram muito altos, e dentre outras coisas, então houve uma revolução por causa disso. Houve uma época em que o sal era tão caro, irmãos, que era trocado por ouro. Ou seja, o sal tinha peso de ouro. Consegue entender isso? Aliás, há pouco tempo atrás teve um outro produto aqui no Brasil que tinha peso de ouro, sim ou não? Qual era o produto? Café. Foi ou não foi? Café ficou caro, irmãos, né? Até houve uma estatística, né, de que diminuiu a porcentagem de consumo de café no mundo, mas principalmente no Brasil, porque o café ficou um produto muito caro. Agora não, agora já barateou de novo, graças a Deus por isso. Barateou um pouquinho só um pouquinho, né? Mas então o sal era um produto caro. Pastor, o que você quer dizer com isso? Jesus disse que nós somos sal, amém?
O sal hoje pode não ter valor, mas naquela época tinha muito valor. Quando Jesus falou para os discípulos, ele estava falando para nós também. Vocês são sal, ou seja, você tem muito valor. Amém? A primeira coisa que Deus manda eu dizer nessa noite, neste lugar: não importa como você entrou aqui. Aleluia. Deus já está falando com alguém aqui hoje. Não importa o estado, a condição que você entrou por estas portas dessa igreja hoje, mas o que Deus quer dizer a você é que você, para Ele, tem muito valor. Oh, aleluia. O mundo pode te rejeitar, o mundo pode te reprovar, o mundo pode te humilhar, pode não dar o valor devido que você tem, mas do céu vem a palavra: para o Senhor você tem muito valor. Aleluia. Aleluia. Diga assim: eu tenho valor para Jesus. Diga para o teu irmão que está do seu lado, para arrancar todo espírito de fraqueza, né? De desvalorização dela. Diga para ela assim: você tem valor para Jesus. Aleluia. Temos valor, irmãos. Somos valorosos para o Senhor. Quando Jesus estava dizendo assim: vós sois o sal, Ele estava dizendo: você tem valor, você vale mais do que o ouro, você tem peso maior do que o ouro. Aleluia. Para o Senhor você tem valor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele disse: vocês são o sal da terra. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Nós entendemos que o sal, ele tem algumas propriedades aqui na terra, sim ou não? Tem, o sal tem algumas propriedades. E quando se fala de sal, se fala de algo que não pode faltar no cardápio alimentar. Não pode faltar na mesa. Amém? Amém. Você já foi a um shopping, naquele lugar que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, né? E pediu uma porção de batata frita? Já foi. Os jovens principalmente, né? Os jovens principalmente. Você experimentou comer a batata frita sem o sal? Como ela fica? Fica insossa, fica sem sabor. É ou não é? Aí você pega aquele potinho lá, aquele, né? Sachêzinho. Aí você põe o sal na batata frita, como ela fica? Gostosa. É ou não é? Gostosa, deliciosa. Então a primeira coisa que eu quero dizer para a igreja hoje é: se você é o sal da terra, você tem que dar sabor à terra, ao lugar onde você vive, ao lugar onde você mora, à sua casa, à sua família. Você não está ali só por estar, você não está aqui só por estar. Há uma responsabilidade de Deus sobre a tua vida. E qual é esta responsabilidade? Dar sabor à vida. Aleluia. Irmãos, tem muita gente já que tira o sabor da vida. Tem muita gente já causando um azedume na vida. Mas você não, você é sal. Aleluia. E você dá sabor à vida. Você é aquele que traz sabor à vida. Aleluia. Alguém aqui já comeu um churrasco bem gostoso? Sim ou não? Sim ou não? Churrasco bem delicioso, aquele churrasco bem preparado, aquele churrasco bem temperado. Oh, que maravilha que é, irmãos. Há pouco tempo atrás, nós numa Copa do Mundo que teve aí, nós ficamos sabendo de jogadores brasileiros que foram a um restaurante chique, a um restaurante caro, lembram? E lá naquele restaurante caro, os irmãos vão lembrar, eles sentaram na mesa, e eles pediram a carne melhor que tinha naquele restaurante, lá em Dubai, lá na Suíça, não lembro bem, lá para aquele lugar lá. E aí quando eles se assentaram na mesa, eles pediram aquela carne mais cara que tinha. O corte da carne era R$500 mais ou menos. Aquela carne, ela vinha salpicada com ouro, lembra agora? A carne com ouro que os jogadores do Brasil comeram. Pois é. Irmãos, aquela carne era a carne mais cara que tinha no cardápio daquele restaurante. Mas por mais que fosse caro aquela carne, se o sommelier lá, o chefe da casa, não jogasse o salzinho sobre aquela carne, sabe aquele jeitinho assim, né? O sal do cotovelo, lembra?
Só do cotovelo. Não sei, talvez algum dos jovens aqui já fez um churrasco e tentou imitar aquele cara lá que joga o salzinho no cotovelo, né? Aquela coisa linda, né? Pois é. Por quê? Porque se aquela carne, no seu melhor corte, na sua melhor maturação, aquela carne, por mais cara que ela fosse, se não houvesse o salzinho jogado ali, ela não teria o sabor que ela tinha. Ela não valeria o que ela valeu. O que eu quero dizer para a igreja hoje é: você está na terra para dar sabor ao mundo. Aleluia! Você não é um qualquer, você é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Amém? E a igreja do Senhor Jesus Cristo está plantada na terra para dar sabor. Oh, glória a Deus! Para tornar a vida melhor, para tornar a vida mais bela, para tornar a vida mais saborosa. A sua casa, a sua família precisa se alegrar. Porque há muitas casas e famílias por aí, onde as pessoas vivem cada um para si, distantes um do outro, longe um do outro. E para falar a verdade, há até algumas pessoas que quando chegam num certo lugar, numa certa reunião, num certo grupinho, aqueles que estão reunidos no grupo se espalham e vão embora. A pergunta que eu quero fazer para nós hoje, sendo o sal da terra, o que nós temos, como nós temos sido, que tipo de sabor nós temos dado, nos lugares aonde a gente chega, na igreja, no trabalho, em casa, na família. Será que a gente tem sido esse sal, que quando a gente chega as pessoas nos abraçam e dizem assim: opa, chegou quem estava faltando, né? Ou será que a gente é aquele limãozinho azedo, que quando a gente chega fala: ih, está com gosto de estragado. Eu gosto muito de um limãozinho na comida, irmãos. E eu levo de vez em quando para o trabalho, os amigos também levam. E aí um oferece para o outro. E esses dias eu, com uma metade de um limão, eu ofereci para um colega que estava almoçando do lado. E eu disse assim: aceita um limãozinho para pôr na comida? Ele disse: não, obrigado, irmão, porque se eu colocar o limão na comida, dá gosto de azedo. Então, irmãos, que gosto nós temos trazido à terra? Que gosto nós temos trazido à nossa sociedade? Qual é o sabor que nós temos exalado, demonstrado com quem está conosco? Então, se você é sal, demonstre um sabor gostoso, um sabor que vai alegrar, um sabor que vai trazer um paladar melhor na vida do teu próximo, na vida de quem está do seu lado, quer seja o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, quer seja algum parente, um vizinho, um colega de trabalho, um amigo da faculdade, até mesmo alguém que senta ao seu lado na condução quando você vai trabalhar, até mesmo alguém que está viajando e você encontra num restaurante, em um local de parada. Seja sal, seja sal, seja sal. A palavra de Deus vai dizer para nós hoje: seja sal, que dá sabor, aleluia, a quem está com você, aleluia, seja sal. Mas o sal, ele não dá somente sabor, o sal, ele também tem uma outra propriedade. Sabe qual é? A cura. O sal tem propriedade de cura. Eu não sei quantos são da antiga como eu, graças a Deus, nunca apanhei do meu pai, da minha mãe. Mas talvez haja alguém aqui que passou por este processo, que apanhava de vara, que apanhava de cinta. O meu pai contava que o meu avô tinha um rabo de tatu pendurado atrás da porta. E quando ele ou alguns dos irmãos dele faziam alguma travessura, o meu avô pegava aquele rabo de tatu e dava no lombo deles, de forma que ficava aqueles vergões. E a minha avó ia lá e fazia o quê? Uma salmoura. Amém? Alguém aqui já ouviu falar de salmoura? Já, irmão Elias? Já? Irmã Valderez? Já? Já, irmão Salles? Ó, pois é. Eu, graças a Deus, nunca precisei apanhar, irmãos. Passei perto, mas não apanhei.
Mas fiquei sabendo de muitas notícias de pessoas que apanhavam e que precisavam passar uma salmoura. Ah, machucou aqui, machucou ali, passa uma salmoura, come um abacate, está resolvido o problema. Né, irmãos, não é assim? Amém? Eu tenho o exemplo do meu sogro, o irmão José, que já foi para a glória, pai da pastora Vilma, que quando a gente machucava, ou alguém machucava, ele já dizia logo, passa um salzinho que logo sara. Por quê? Porque o sal tem uma propriedade que age nos glóbulos brancos, que trazem cura, que melhoram, que combatem a infecção, que combatem a inflamação. Então você é sal. E para que você serve? Para curar. Amém? Não só para dar sabor, mas também para curar. Aleluia. Diga, eu sou sal. Diga assim, eu sirvo para curar. Oh, aleluia. Quantas pessoas, irmãos, estão causando feridas nos outros. Quantas pessoas estão causando machucados, ferimentos, dor, sofrimento. Mas nós, a igreja do Senhor Jesus, que somos a morada do Altíssimo, que somos a morada do Todo-Poderoso, nós não promovemos machucado e nem ferimento, nós promovemos cura, aleluia. Nós promovemos restauração, aleluia, saúde na vida de quem está do nosso lado. Louvado seja Deus. Você foi enviado pelo Senhor para promover cura no local onde você está, lá no seu trabalho. Mas pastor, eu sofro tanta perseguição lá. Pois é, pois Deus colocou você lá para promover cura, aleluia. Lá na sua casa, pastor, eu sou o único convertido da minha casa, da minha família. É tanta luta, é tanta briga, é tanta divisão, é tanta discussão. Eu estou a ponto de desistir. Não desista, porque você lá é sal. Oh, glória a Deus, você promove cura lá. Oh, glória a Deus, amém. Amém. Eu disse em Ferraz esses dias e digo aqui também, você é sal e não pau. Tem uma letrinha diferente aí, né? Por quê, pastor? Porque o pau serve para bater, para machucar, para ferir. E o sal promove cura, restauração. Então você foi enviado por Deus para promover cura na terra. Seja sal aonde você estiver, seja sal por onde você passar. Promova cura na vida das pessoas que estão ao seu lado. Oh, glória a Deus. Seja um agente de cura, de restauração, de saúde, em nome de Jesus, amém? Amém? Diga assim, eu sou sal e não pau. Diga para o irmão que está ao seu lado, você é sal, irmão, e não pau. Até rimou, até rimou. Amém, irmãos? Somos sal. Uma outra propriedade do sal, além de dar sabor e além de curar, é conservar. Conservar. Amém? O sal conserva. Eu não sei quantos irmãos são aqui da minha época ou passaram pelo estágio que eu passei, mas eu nasci num lugar com dificuldade, onde não tinha luz elétrica, né? Eu já disse lá em Ferraz e digo aqui, eu comecei com lamparina. Quem começou com lamparina aqui? Amém. Ó, muitos irmãos conhecem a lamparina. Ó, irmã conhece, né, irmã Francisca? Lamparina. Como era a lamparina, pastor? É um vasilhame, um recipiente que continha querosene dentro daquele vasilhame e na ponta um pavio. E quando se acendia o pavio, né, ele puxava aquele querosene de baixo para cima e mantinha acesa aquela lamparina até deixava o nariz preto, é verdade, né? Deixava o nariz preto por causa da fumaça escura que ela soltava, né? E eu iniciei com lamparina, e depois nós fomos para o lampião, e depois nós fomos para a luz elétrica, mas até isso acontecer, demorou muito, irmãos, demorou muito. E também, além de começar pela lamparina, na minha casa também não tinha geladeira. A geladeira, na verdade, ela nasceu agora, depois do século XIX para cá.
né? Ah, pastor, então você é velho. Nasceu antes do século XIX? Não, eu já sou do século XX. Mas lá onde eu morava não tinha essa comodidade. Não tinha essa tecnologia chamada geladeira. E o meu pai e o meu tio traziam um alimento, a mistura da semana para casa, da caça do mato. Então todo domingo eles levantavam 4 horas da manhã, pegavam as espingardas, pegavam os cachorros. Até um dia eu fui caçar com eles, eu era menino ainda, mas fui. E eles iam caçar e traziam os bichos mortos, né? E aí colocava lá pendurava aquele bicho pelo pé, né? De cabeça para baixo na área da casa. E ali eles tiravam o couro daquele bicho. E a gente levava aquele couro para cima do galinheiro, que era feito de madeira, para estender aquele couro, para que aquele couro secasse. Depois a gente jogava fora, porque não sabia fazer a parte da curtição do couro. Mas a gente colocava lá e pregava aquele couro esticado em cima do galinheiro. E o meu pai e o meu tio então escarneava aquele bicho. Geralmente era uma anta, era um porco do mato, né? Bichos assim que serviam para alimento. E aí eles carneavam, separavam os pedaços. Uma parte ia para a casa do meu tio, que era um pouquinho distante, né? E ele era um pouquinho mais de posse, então ele tinha geladeira, mas outra parte ficava com a gente, para a gente comer durante aquela semana. E então, para que não se estragasse, a minha mãe jogava sal sobre aquela carne, sobre aquele alimento. Então o sal servia para conservar. E aí a palavra de Deus vem dizer que nós somos sal. Para que nós servimos? Conservar. Aleluia. Manter em bom estado. Ou seja, o mundo e o Brasil só não se destruiu ainda porque a igreja está implantada aqui. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus serve para conservar a humanidade. A palavra de Deus nos ensina que um dia o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Você imagina, irmãos, como vai ser a vida das pessoas sem o Espírito Santo de Deus? Nós olhamos para os bichos, para os animais, e nós vemos que eles têm uma regra, uma doutrina a ser seguida. O homem não tem. O homem é pior do que um bicho, é pior do que um animal. Imagina o homem sem o temor de Deus. Imagina o homem sem o Espírito Santo do Senhor. Como será a vida ativa deste homem? Como será o comportamento das pessoas sem a igreja do Senhor Jesus na terra? Então saiba de uma coisa: você na terra tem a responsabilidade de conservar, de manter em bom estado. Aleluia. Quem, pastor? A vida dos outros. A vida do teu semelhante. Lógico, primeiro a sua. E depois a vida do teu semelhante. A vida de quem está ao seu redor. A vida de quem compartilha a vida com você. A vida de quem trabalha junto com você. Você tem essa responsabilidade. Tem um colega de trabalho que ele tem 63 anos de idade. E eu sonho, ele promete, e eu sonho de um dia levar ele para a igreja, ou lá em Ferraz, ou trazer ele aqui. Ele mora em São Mateus. E ele diz assim: antes desse irmão chegar aqui no trabalho, não para a glória minha, tá, irmãos? Para a glória de Deus, depois eu vou falar sobre isso. Mas ele diz assim: antes desse irmão chegar aqui no trabalho, eu queria só brigar com todo mundo. Agora eu estou de boa. Agora eu estou tranquilo. Ele diz assim: agora eu tô zen, né? Tô zen nervoso, tô sem raiva, tô zen braveza. Ele fala: agora eu tô tranquilo, não quero mais arrumar confusão com ninguém. E verdadeiramente a vida daquele homem mudou de um tempo para cá. Isso, irmãos, não para a glória minha, porque eu não sou nada, mas porque Deus está ali, através de mim, através dos irmãos cristãos que trabalham naquela empresa, lá na sua casa. Deus está lá, através de você, aleluia. Oh, glória a Deus. A tua casa é conservada por tua causa, aleluia. A tua família é conservada porque você está lá. O teu trabalho é conservado porque você está ali, aleluia. Louvado seja Deus. O sal então, ele conserva, né? Quando nós olhamos a palavra de Deus lá em Gênesis no capítulo 18, nós vamos perceber uma passagem onde Deus traz a notícia para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão vai interceder diante de Deus pela vida do povo, porque o seu sobrinho Ló está morando lá em Sodoma e Gomorra.
E aí Abraão vai começar a orar a Deus e dizer: Senhor, se houvesse 50 justos naquela cidade, mesmo assim o Senhor a destruiria? E aí Deus fala para ele: não, Abraão, se tiver 50 justos naquela cidade, eu não destruirei a cidade. E aí Abraão vai diminuindo a quantidade, 40, 35, 30, 20, e Abraão para nos 10. Senhor, se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor destruiria aquela cidade? Aí Deus diz assim: não, Abraão, se tivesse 10 justos naquela cidade, se tiver 10 justos naquela cidade, eu não destruirei a cidade. Mas o que aconteceu? Não havia nem 10 justos naquela cidade. Ló era justo, Jó também, né? Mas Ló era justo. Ló era justo, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas fragilidades, mesmo com os seus pecados. Ló era o único justo, um dos únicos justos naquela cidade. E aí Deus veio e destruiu Sodoma e Gomorra. Mas o que eu quero dizer para você é: a justiça não tem a ver só com salvação. Eu sou justo porque Jesus me justificou, você também é. Efésios capítulo 2, bendito Deus e nosso Deus e Pai, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, sim ou não? Amém? Nós somos justificados pelo Senhor, nós somos abençoados por Deus. Mas irmãos, uma coisa é certa: a nossa justiça não fala só a respeito de nós, a nossa justiça fala a respeito do mundo. Porque se houvesse 10 justos na cidade de Sodoma e de Gomorra, eles não poderiam ficar dentro de uma redoma de vidro. Amém? Amém? Escondidos. Não poderiam ficar apenas, agora vocês estão sal da terra. Jesus poderia falar para os discípulos aqui: vocês são sal da terra, eu vou para o céu, daqui a pouco eu me encontro lá com vocês. Amém, glória a Deus. Ou então vocês já vão comigo? Não. O que Jesus falou? Vocês são o sal da terra, vocês vão influenciar o mundo. Amém? Aquela carne gostosa, aquela batata gostosa, se você pegar o sachêzinho de sal ou o pote de sal e colocar do lado dela e comer a batata sem o sal, vai ter gosto? Não. Quando é que a batata e a carne têm gosto? Amém? Quando se espalha o sal no meio dela. Jesus não criou você para ficar afastado da humanidade, da sociedade, dos problemas, das lutas. Não. Jesus criou você, gerou você, fez você nascer de novo, para você influenciar o meio em que você vive. Aleluia. Para você influenciar o meio que você vive. É para isso que você foi gerado, para você fazer diferença na terra. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Para fazer a diferença na terra. Tiago capítulo 4, 17. Consegue colocar para nós aí? Tiago 4, 17 diz assim, é esse mesmo: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete o quê? Pecado. Você sabe fazer o bem? Todos nós sabemos fazer o bem, sim ou não? Se a gente não fizer, comete o quê? Estamos pecando, irmãos. Então nós podemos fazer o bem. Pastor, eu vivo no meio de um mundo mau. Todo mundo quer enganar todo mundo a todo tempo. Todo mundo quer levar vantagem sobre os outros a todo tempo. Pois é, mas você não. Você é diferente. Diga: eu sou diferente. Oh, aleluia. Pastor, eu sou melhor? Não, você não é melhor por ser diferente. Você é diferente para fazer a diferença. Aleluia. Deus está mudando conceitos nessa noite, nesse lugar. Conceitos de direito e de deveres. Sim ou não? Conceitos de direito e de deveres. Por quê? Porque quando fala de direito, diz somente a meu respeito. A meu respeito, é direito que eu tenho. Mas quando se fala de deveres, é para com o mundo, é para com os de fora, é para com os semelhantes, é para com quem está do meu lado. Então, se Jesus está dando a direção da missão ativa para mim e para você, de que nós somos sal, nós temos estes deveres, irmão, de trazer o melhor sabor à terra, de trazer cura, de trazer conservação, para que não cometamos pecado. Ó Deus falando aqui. Porque às vezes a gente quer lutar, quer brigar, quer guerrear, quer chorar,
Às vezes a gente quer murmurar, reclamar. Sim ou não? Ah, mas eu preciso disso. Ah, mas eu preciso daquilo. Ah, mas eu vim buscar isso. Ah, mas eu vim buscar aquilo. Aí Deus vem falar para nós nessa noite assim: você é sal. Oh, aleluia. Se você é sal, você não tem só direitos, você tem deveres. Aleluia. Amém? Aleluia. Mas pastor, e eu como fico? Aí nós vamos para aquele louvor que diz assim: eu cuido de ti, eu cuido de ti, espera em mim. Né? Amém? Não lembro bem do louvor, né? Aquela irmã grandona lá que sabe cantar esse louvor, eu não sei. Mas uma coisa é certa, irmãos: enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós. Deus cuida das nossas coisas, aleluia. Então, se você entrou nesse lugar hoje dizendo assim: eu vim pedir algo para Deus hoje, aí você sai daqui dizendo: Deus pediu algo de mim hoje. Aleluia. E como é que eu fico? Deus cuida de você, Deus trabalha por você, aleluia. Oh, glória a Deus. Se você ama o Senhor ao ponto de ser sal na terra, fica tranquilo, porque é o versículo que eu mais amo na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não subiu até o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem recebe? Quem recebe essa palavra? Deus tem milagres para você. Deus tem maravilhas para a sua vida, aleluia, que você ainda não viu, que você ainda não ouviu, que não subiu ainda ao teu coração, mas é preparação de Deus. Espera, aguarda no Senhor, porque é Ele quem vai te dar. Mas enquanto isso não chega, seja sal na terra, seja sal no mundo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta e última propriedade do sal: sede. Amém? Quando a gente come um sal um pouquinho a mais, o que gera? Sede. Sim ou não? Aquela mulher no poço de Samaria, em João capítulo 4, quando ela chega ali diante do poço, o que Jesus pede para ela? Dá-me água. Tem água aí para eu beber? Quando alguém pede água é porque está com sede. Aí aquela mulher vai ter uma conversa ali, um diálogo ali com Jesus, né? E no final quem pede água é ela, né? E quando Jesus dá a água da qual ela necessita, que é a verdadeira palavra, que dessedenta toda a sede do sedento pela salvação, o que ela faz? Ela larga o cântaro dela lá. Ou seja, aquela água natural e material para ela já não fazia mais efeito, já não tinha mais valor, porque agora ela recebera de uma água que descedentou toda a sua sede espiritual. E o que ela faz? Ela sai correndo daquele poço, ela sai correndo daquele lugar, e ela vai para sua casa, ela vai para sua família dizer: olha, eu encontrei um homem na beira do poço hoje, que é o Messias. Não seria ele o Messias? Não seria ele o enviado de Deus para a salvação? E aí a palavra de Deus diz que toda a família dela veio se encontrar com Jesus. Ei, irmãos, quem é sal vive no mundo, na terra, não só para ter sede. Nós louvamos a Deus aqui com o louvor, né? Eu prestei atenção, né? Vem matar, vem tirar a nossa sede, cantou o louvor. Mas sabe, irmãos, não é só nós que temos sede. Jesus também tem sede. A palavra de Deus lá em João capítulo 19, se não me falha a memória, versículo 43, coloca para nós, por favor. Eu acho que é João 19, 28, não é 43, é 28. João 19, 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, o que ele disse? Tenho sede. Que tipo de sede você acha que era essa que Jesus tinha? Seria a sede de tomar água? Não. Porque se ele quisesse e veio chuva do céu, ele abria a boca, matava a sua sede. Mas quando ele disse tenho sede, ele estava dizendo: o meu ministério na terra está terminando, mas daqui para frente começa o ministério dos discípulos, de vocês.
E os discípulos então fizeram a vontade do Senhor. E deixaram essa incumbência, essa responsabilidade para mim e para você também. Então essa palavra de Jesus ecoa até hoje. Tenho sede. Tenho sede de quê? De vidas salvas, de pessoas restauradas. Quem tem essa responsabilidade? A igreja do Senhor Jesus. Está sobre nós a responsabilidade de matar a sede da humanidade, sendo sal na terra. Pastor, mas o sal provoca mais sede? Sim, e pressão alta também. Mas uma coisa é certa, irmãos, espiritualmente falando, nós estamos na terra para matar a sede da humanidade. Seja sal, seja uma pessoa de Deus, seja um evangelista, seja um adorador, seja uma pessoa de bom testemunho. Leve o testemunho da graça, da misericórdia, do amor do Senhor aonde você for. Não pratique apenas ações passivas, mas pratique também as ativas, né? Influencia. Amém, amados? O sal só funciona quando ele é lançado. O sal só funciona quando ele é espalhado. A igreja do Senhor Jesus está reunida aqui, glória a Deus por isso. O que nós somos hoje aqui na casa do Senhor? Somos sal. Mas nós vamos ser sal somente aqui. E quando a gente sai daqui, nós vamos ser sal lá fora. Vamos ser sal lá em casa. Vamos ser sal no trabalho. Vamos ser sal na condução, no trânsito. Oh, glória a Deus. Aonde a gente estiver, a gente vai ser sal. Oh, aleluia. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Mas se o sal for insípido, para que mais ele presta? Para nada, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O que Jesus estava dizendo aqui, irmãos? Estava dizendo que naquela época o sal, as sacas de sal, ela tinha um tempo, um prazo de validade. E quando o sal perdia a validade, ele perdia o sabor, ele perdia a propriedade de salgar, de temperar. Então as pessoas pegavam aquelas sacas de sal e jogavam na calçada. Infelizmente hoje nós temos um mundo espiritual que faz isso, né? Mas naquela época não era nada espiritual, era simplesmente para calçar, fazer calçamento na frente de casa. Então o sal era usado para isso, porque perdia o valor, perdia a qualidade. Sabe o que Deus vai falar para mim e para você nessa noite através dessa palavra? Não perca o seu valor, não perca a sua qualidade, aleluia, glória a Deus. Você é sal na terra para manifestar a glória de Deus no mundo, aleluia. Pastor, o que eu ganho com isso? Você ganha o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Eu vou pedir para a técnica abrir para nós duas passagens, Números 18 e 19, para a gente encerrar. Duas passagens e a gente já encerra. Números 18 e 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal, perante o Senhor é, para ti e para a tua descendência contigo. Amém? Deus estava falando para o povo de Israel: eu estou firmando uma aliança com vocês. Como que era a aliança que Deus firmava? Através do sacrifício. Quando era oferecido o sacrifício ao Senhor, era oferecido um animal, e este animal era queimado diante do Senhor. Porém, Deus pedia para colocar sal em cima daquele animal antes de que a fogueira acendesse. Antes de sacrificar aquele animal para ser um sacrifício para Deus, colocava-se sal sobre aquele animal. O sacrifício, o sangue derramado, representava a entrega de Jesus na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. O sangue derramado simbolizando ou significando que nós fomos arrancados da escravidão das mãos do diabo, aleluia. E a outra parte era o sal derramado. O sal representava a nossa aliança para com Deus. A aliança de Deus para conosco era o sangue, e a aliança nossa para com Deus era o sal. Ou seja, eu estou firmando uma aliança com vocês, e essa aliança é perpétua. Oh, glória a Deus. Pastor, o que significa isso? Quer dizer que da parte de Deus essa aliança nunca acaba, e da minha e da sua também não pode acabar. A nossa aliança para com o Senhor deve ser eterna.
É por isso que os nossos filhos, os nossos netos são abençoados no Senhor. É por isso, irmãos, porque nós firmamos uma aliança de sal com o nosso Deus. Aleluia, uma aliança perpétua para com o Senhor, amém? Mais um texto para a gente encerrar. 2 Crônicas 13:5, ou é 5:13? Acho que é 5:13. Abre o 5:13 primeiro para a gente ver. 2 Crônicas 5:13. Não é, né? Não é. Então é 13:5 mesmo. Abre aí para nós, só para a gente testificar. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel? A ele e também aos seus filhos, através de uma aliança de sal? Ou seja, o que Deus estava falando? O que a palavra de Deus estava dizendo ali? Deus fez um concerto com Davi. Davi, você é o rei de Israel, e eu vou sempre, perpetuamente, eternamente, colocar pessoas da sua família no trono. A sua descendência vai herdar o trono, e eu firmo isso através do quê? De uma aliança de sal, amém? Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, que está aqui nessa noite, passando por lutas e adversidades, sofrimentos e tribulações, saiba de uma coisa: Deus tem um concerto eterno com você, com a sua casa, com a sua família, aleluia. Eu não sei aonde está o teu filho, eu não sei aonde está o teu marido, a tua esposa, eu não sei aonde está alguém que você gostaria que estivesse aqui hoje, e você diz: pastor, como eu gostaria que essa pessoa estivesse aqui hoje, congregando, adorando a Deus comigo hoje, e ela não está. Eu vou dizer algo para você: esta pessoa está firmada debaixo de uma aliança de sal através da tua vida, aleluia. Oh, glória a Deus. A bênção do Senhor, a presença de Deus está com ela, aonde ela estiver. Mas pastor, ela está lá no meio das drogas, está jogada na sarjeta, está nos bares, está nos piores lugares existentes. Eu digo para você: Deus está lá com ela, porque você está aqui, porque você tem uma aliança. Oh, glória a Deus. A aliança de Deus com você se estende pela tua casa, se estende pela tua família. Guarda isso no seu coração. Não desista de ser sal, não desanime de ser sal, porque quanto mais você manifesta o sabor de Deus, a cura de Deus, a preservação de Deus, a sede de Deus na terra, mais Deus abençoa você, a sua casa e a sua família também. Quem recebe, diga amém. Amém. Se você recebeu, fica de pé. Eu quero orar com você hoje. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Vou pedir a Tati, pastora Tati, a Bia, Davi, subam por favor. Nós vamos cantar um louvor. Eu vou fazer uma oração individual aqui, você faz a sua oração aí. Mas se durante a oração você sentir no seu coração: meu Deus, eu ouvi essa palavra hoje, e eu preciso ser mais sal na terra, eu preciso melhorar as minhas atitudes, eu preciso dar mais sabor no lugar onde eu vivo, no lugar onde eu estou, ou até mesmo a minha própria vida precisa de mais sabor. Eu vou convidar você a dar um passo à frente enquanto nós louvamos. Eu vou convidar você a vir até aqui à frente, diante do altar do Senhor. Eu, pastora Vilma, pastora Giselda, pastor Valmir, presbítero Anderson, a esposa, pastor Júnior, vamos orar por você, né? Vamos orar em nome de Jesus, né, pastor? Em nome de Jesus, amém? Então nós vamos cantar um pouquinho do louvor, e enquanto nós cantamos e oramos, se você quiser, venha. Se você quiser vir agora, já venha. Fala: pastor, eu senti no coração de dar um pulo aí na frente. Vem correndo. Não espera não espera alguém chamar, não espera alguém falar: você precisa ir lá na frente porque a palavra falou com você. Não, toma a decisão você mesmo. Vem, porque o Senhor está aqui hoje, e se Ele falou essa palavra, é porque Ele tem direção nela, Ele tem autoridade nela, Ele tem poder nela. Então nós podemos ser sal, louvemos. Nós podemos ser sal, cantemos. Aleluia. Feche os seus olhos aonde você estiver.
Coloque a mão no seu coração e se tiver coragem, venha para frente. Dá um passo. Aleluia, dá um passo de fé, dá um passo de coragem. Pastor, eu tenho alguém lá na minha casa que precisa ser mais sal, então leva sal para ela, aleluia. Leva unção, leva vida para essa pessoa em nome de Jesus. Aleluia, vamos orar, vamos orar. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, nós queremos louvar e adorar o Teu nome nesta noite, neste lugar. Nós queremos glorificar o Senhor porque estamos reunidos na Tua casa e na Tua presença, sabendo, meu Deus, e reconhecendo que em Ti está o poder e também a autoridade. A Tua palavra falou ao nosso coração que nós precisamos ser sal, Senhor. A Tua palavra nos deu, meu Deus, a responsabilidade de temperar o mundo, de temperar a terra. E é por isso, meu Deus, que nós estamos diante do Teu altar clamando, meu Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua ajuda, Pai. Porque nós, pela nossa própria força, nós não alcançamos, nós não conseguimos. Mas o Senhor é Deus dos céus e também da terra. Em Ti, meu Deus, está todo o poder e toda a autoridade. Em Ti, meu Deus, está toda a unção e toda a direção. O Senhor pode nesta noite transformar a minha vida, meu Deus, e também a vida dos meus irmãos que entraram nesta igreja. O Senhor pode, meu Deus, operar milagres e maravilhas a nosso respeito, mas também, meu Deus, através de nós, mudando, meu Deus, pensamentos, mudando, meu Deus, conceitos, mudando, meu Deus, sentimentos, mudando, meu Deus, concepções e decisões. Somente o Senhor tem este poder e esta autoridade, meu Deus. Por isso, Pai, nós te pedimos, vem com o Teu poder e a Tua glória. Oh, meu Deus, vem atuar e agir sobre a vida do Teu filho e da Tua filha neste lugar. Em nome de Jesus, repreendendo, meu Deus, todo insabor, repreendendo, meu Deus, toda frieza, toda fraqueza. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma o Teu filho nas Tuas mãos, renovando as suas forças, renovando, meu Deus, a sua autoridade, renovando, meu Deus, a Tua unção sobre a vida dele, sobre a vida dela. Em nome de Jesus, opera os Teus milagres, as Tuas maravilhas sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Deus, usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Ah, Senhor amado, tira a contaminação do mundo do nosso coração, tira tudo aquilo que impede, meu Deus Todo-Poderoso, o agir do Teu Espírito Santo na nossa vida e nas nossas ações. Em nome de Jesus, meu Deus, muda circunstâncias e situações dessa noite e opera, meu Deus, o Teu querer, opera, meu Deus, o Teu efetuar. Que a Tua igreja seja abençoada, seja estabelecida, seja renovada, seja, meu Deus, fortalecida. Que a Tua igreja seja dotada de poder, de autoridade, de unção. Ah, eu te peço em nome de Jesus, nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, o Teu filho, a Tua filha hoje, para onde nós estivermos, possamos, meu Deus, ser o sal desta terra. Oh, meu Deus, representar a verdadeira glória do céu, representar, meu Deus, o verdadeiro reino do céu que vem para nós. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, nos abençoa, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua unção, com o Teu poder, com a Tua virtude, oh, com a Tua cura, com a Tua restauração. Em nome de Jesus, meu Deus, trabalha, trabalha, trabalha na vida e através da vida dos Teus filhos, das Tuas filhas neste lugar. Em nome de Jesus, meu Deus, oh, a nossa alma espera por Ti, é verdade, Senhor. Oh, louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, Senhor, aleluia. Oh, meu Deus, que seja firmado este pacto, que seja firmada esta aliança, que seja viva e seja ativa, meu Deus, esta aliança, que seja ativo este concerto, meu Deus, entre o Senhor conosco e nós para contigo. Em nome de Jesus, meu Deus Todo-Poderoso, nós Te louvamos, nós Te adoramos, engrandecemos o Teu nome, Pai, hoje e para sempre. Oh, aleluia. Oh, grande Deus maravilhoso, opera mesmo. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
operar as tuas maravilhas, Pai.